Geração da Coragem! Muito boa noite, boa noite! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa quarta live da Jornada Voar. É isso aí, estamos aí numa jornada, vou falar um pouquinho o que é a Jornada Voar, nesse encontro de hoje. Estou recebendo hoje uma convidada incrível que é a Jaque, né? Jaque já tá por aí. E esse tema é muito importante, de grande valor, e a gente vai trazer aqui alguns detalhes, algumas nuances, alguns tópicos, algumas informações que fazem parte do nosso dia a dia, que estão muito conectadas com quem nós somos, como a gente se percebe como mulher, como a gente percebe as nossas emoções, os nossos sentimentos e principalmente a nossa estima. Afinal, a estima, antes dela ser nossa, né, a autoestima, ela é uma estima sobre nós mesmas. E eu vou receber a Jaque daqui a pouquinho para a gente trocar essa experiência, essa fala sobre o que realmente é importante, o que faz a diferença no nosso dia a dia. Afinal, quando nós percebemos um sentimento, uma atitude que nos causa insegurança, que nos traz significado de desânimo, de inferioridade, de sentimento de fracasso, muitos sentimentos, inclusive, eles nos remetem a uma baixa estima, né? Afinal, essa estima que eu vou trazer aqui, ela é uma estima de dentro para fora. E é claro que a minha convidada, ela é uma mulher que se maqueia, que é muito linda por fora, e eu sei também que é por dentro, porque normalmente a gente mostra o que a gente é por fora, o que a gente tem por dentro. Eu falo que a gente reflete o que a gente tem por fora, o nosso brilho no olhar, a nossa pele, a forma que a gente gosta de se cuidar, muito o que tá por dentro. E é claro que não é porque você não faz uma maquiagem, você talvez não pinte o cabelo, como eu que tô fazendo uma transição aqui, que você não tem autoestima, de maneira nenhuma. Só que você vai conseguir trazer essa percepção nessa live de hoje, de quanto você tem deixado, talvez, alguns cuidados básicos, né? Algumas coisas simples do seu dia a dia serem tomadas aí por uma baixa estima. E simplesmente por não perceber, pela falta da percepção sobre você, sobre quem você é, sobre os seus sentimentos, sobre a forma que você se vê, né? E a jornada voar é uma jornada que está muito conectada com tudo isso. Afinal, nós vamos ter aí 5 aulas da Jornada Voar a partir do dia 6, e nessas aulas vão acontecer aí online e ao vivo gratuitamente pelo YouTube. Vou transmitir aqui também pelo Instagram, mas você vai poder assistir com melhor qualidade lá pelo YouTube. E nós vamos ter o Pilar Autoestima. Afinal, o Pilar Autoestima ele faz parte dessa construção, essa construção de desenvolvimento, que muitas vezes eu já me sinto até desenvolvida, mas falta eu deixar algumas coisas que já não fazem mais sentido para mim. Ontem, inclusive, falamos sobre desapego, né? E isso faz total sentido. Antes de eu falar e chamar a Jaque aqui, eu quero falar para você o que essa autoestima voltada a um significado representa, né? Afinal, essa autoestima ela tem a ver com valorização. Como você se valoriza, mas não só como, qual é a qualidade da forma que você se valoriza, né? Se você se contenta com o seu modo, ou se você demonstra uma confiança ou não por causa de julgamentos, de atos das pessoas, né? Eu também quero trazer para você que essa estima significa um sentimento de carinho, de apreço, de amor, de atenção. E se essa estima não foi construída com esses pilares, acaba que chega uma hora que você percebe que ela está baixa, ela pode estar baixa, e a gente vai falar sobre as forças que vão elevar essa autoestima. Então vamos lá? Eu vou convidar aqui algumas mulheres para participar dessa live, que está sensacional. Enquanto vocês vão entrando, a Jaque já está por aqui, né, Jaque? Já vou chamar a Jaque porque, com certeza, tudo que a gente vai conversar, falar aqui, é bom que vocês já estejam por aqui pertinho da gente para ouvir,
para trocar essa experiência, para sentir essa experiência através também do que a Jaque tem para nos entregar aqui de algo de muito valor, também da percepção dela e, claro, da forma que ela utiliza a autoestima no trabalho, no que ela faz hoje e de tudo que ela escolheu para viver o seu propósito, porque a Jaque também é uma mulher corajosa e uma mulher que vive já o seu propósito e transborda isso para a vida de outras mulheres. Então, eu falo que isso não tem preço, né, Jaque? Eu sei que você já tá me ouvindo aí. Não tem preço você conseguir viver o seu propósito, até porque quando você eleva essa autoestima, percebe essa autoestima de dentro para fora, você resplandece para o lado de fora com a tua forma de enxergar o mundo, mas também na sua aparência, no teu autocuidado, tudo contribui. Contribui para a sua liberdade emocional, para você se sentir mais segura com você mesma, para você ajudar outras mulheres, conectar outras mulheres a esse propósito. Olha, eu vou dizer que é uma soma de coisas boas. É uma soma de construção de uma verdade, de uma construção de uma jornada de valor. E é muito sobre isso que a gente vai falar também. Não é verdade, Jaque? Então, enquanto eu falava aqui, eu mandava os aviõezinhos e vamos lá. Vou chamar você aqui, Jaque. Eu vi que você já me mandou a solicitação. Não, deixa eu mandar para você e vamos ver. Seja muito bem-vindo. Olá, Jaque, acho que só entrou. Acho que entrou virado. Ah, agora deu. Maravilha. Tá me vendo, Jaque? Oi, você tá me vendo? Estou, graças a Deus, o Instagram hoje cooperou. Uhum. Porque tem dia que a gente entra nas lives aqui e não vê a pessoa, né? A pessoa me vê e eu não vejo a pessoa, mas acontece. Olha aqui quantas mulheres chegando. Sejam muito bem-vindas. Boa noite. A Jaque acabou de entrar aqui com a gente nessa live sensacional, né, Jaque? Acabei de falar aqui já trouxe aqui algumas ideias sobre o que nós vamos falar e principalmente o quanto é importante nós olharmos para essas forças, o que essas forças elas se conectam com essa estima de dentro para fora e o quanto isso faz total diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso propósito, né, Jaque? Mulheres que estão aqui, convidem, mandem essa live para as amigas aí, porque olha, essa live aqui vale ouro, né, Jaque? Vale mesmo. Maravilha. E me fale, conte um pouquinho sobre você, quem é a Jaque, como a Jaque está hoje, como ela sente essa autoestima aí. Conforme você vai falando, a gente vai fazendo aqui um bate-papo, uma troca, e as mulheres vão se conectando aqui também, trazendo algum comentário. Fique bem à vontade. Show, Rô. Então, eu tenho 25 anos, né? Eu sou ex-CLT faz um tempinho aí, né? Faz um mês, né? Que eu saí do CLT para empreender com cosméticos, né? E hoje, né, tenho aí uma equipe, né, de vendas, tem um propósito aí, né, bem relacionado mesmo com cuidados, né, tanto de maquiagem, cuidados com a pele, cuidados com o corpo, né, que é o meu trabalho hoje. E hoje, né, além de atuar aí como consultora de beleza, né, ajudar outras mulheres, né, a se cuidarem, né, eu também sou diretora de vendas agora, né, a mais recente diretora de vendas da Mary Kay, onde eu tenho um time aí, né, que eu lidero, um time de mais de 40 mulheres, né, e o quanto é importante a gente falar sobre autoestima. Porque mesmo eu trabalhando no mundo da maquiagem, no mundo de cuidados com a pele, eu acredito que a autoestima ela não está relacionada só a isso, né? É como você falou no início da live, né? A autoestima, na verdade, ela vem de dentro para fora. E quando algo não está bem lá dentro de nós, a gente pode passar a maquiagem que for, a gente pode vestir a roupa que for, mas a gente vai se olhar no espelho e a gente não vai se sentir bem. Então, por isso que eu sempre falo que nem sempre é sobre a maquiagem, sobre a roupa que você usa, sobre o corte de cabelo que você faz, sobre o corpo que você tem, né? Então, tudo começa de dentro para fora. E aí, eu acho que uma coisa muito importante, Rô, é sempre a gente analisar, né? Dentro de mim, né? Aquele sentimento que me causa
talvez uma baixa autoestima. Por que que tá me causando essa baixa autoestima? E muitas vezes ela pode estar relacionada com a nossa confiança, né? E o que que eu posso fazer para melhorar isso, né? E isso dentro do empreendedorismo também, né? Dentro do mundo profissional, isso muitas vezes também, né? Tem certas situações que acabam baixando a nossa autoestima, né? E aí, sempre quando baixa, o que será dentro de mim que eu preciso resolver para voltar a ter essa estima? Perfeito, exatamente. Estou te ouvindo bem, estou te vendo. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo? Oh, Tá travando aí? Tá? Então tá tá. bom, tá tudo bem, né? Aham. Jaque, perfeito. Você já falou duas coisas muito importantes, né, sobre essa, em primeiro lugar, essa estima onde eu me arrumo, eu faço coisas que. Boa noite, Loi, seja muito bem-vinda. Venha, venha, venha. Então, é muito essa estima justamente sobre eu posso fazer muitas coisas fora, né, no meu corpo, no meu cabelo, na minha uma make. E se por dentro não tá bem, se eu não tô com essa, né, se eu tô com essa estima de alguma forma abalada, ou ela está baixa por algum motivo, ou porque eu acabei passando por alguma situação que eu percebi essa estima baixa, eu acabo não conseguindo me sustentar nas minhas emoções devido a essa questão, né? Devido a eu querer fazer alguma coisa por fora, mas se eu não começar de dentro para fora, não é verdade? Sim, com certeza. E, Seja bem-vinda, e Rose. Boa noite. Seja bem-vinda aí à audiência da Jaque. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre mim também. E assim, mulheres, boa noite, Camila. Realmente o time está muito ligada a como nos vemos a nossa identidade. Isso também, Camila. E uma outra coisa que você falou, Jaque, que é um pilar fundamental aqui também, que é a autoconfiança. E aí entra a questão da autoconfiança e da insegurança. Então, parece que são iguais, mas são diferentes. Então, Sim. entra, inclusive, uma das forças é o autoconhecimento. A primeira força dessa importante para valorizar essa autoestima é o autoconhecimento. Porque muitas vezes, já que Gil, talvez você já passou por isso, já se sentiu assim, eu já, com certeza, várias vezes aconteceu isso comigo, quando eu não tinha esse conhecimento, de que eu não conhecia que essa estima, ela era construída de dentro para fora. E que veio em algum momento lá na minha infância, talvez algo que eu ouvi, que menina feia, que cabelo ruim, né? Eu ouvi algumas coisas sobre o meu cabelo, sobre o tom da pele, não é o meu caso, mas sobre o cabelo, sobre o corpo. Então, que menina burra, menina não faz nada direito, sabe? Então, coisas que acabam sendo, né? Por mais que a gente procure trabalhar com palavras positivas, para a gente estar se sentindo bem e tudo mais, mas por que chega um momento da vida que você pode falar 1 milhão de palavras positivas e nada resolve? Não te tira daquele lugar, né? De baixa estima, de insegurança. Por quê? Porque lá na infância, em algum momento, ou na adolescência, essa estima, ela foi destruída, na verdade. Ela não foi construída, ela foi apagada, ela foi de alguma forma, é, fizeram alguma coisa que você não conseguiu construir da forma que ela deveria ser, né? Ou então quando você vê alguém fazendo algo, né, e que pensa assim, puxa, eu me sinto assim também. Às vezes você não sabe como, mas às vezes aquela pessoa, vamos supor, a pessoa toma alguma coisa para emagrecer, ela fica muito magra. E aí ela acha que aquela beleza, que aquilo ali vai fazer ela ficar bem, né? Porque hoje em dia a gente fala tanto de um corpo, um corpo mais, né, uma pessoa mais gordinha, mas também existe o outro lado, né? Então tudo que está em excesso, tanto para mais quanto para menos, isso conecta. Tá com eco? Deixa eu só desligar então aqui, talvez é isso aqui que tá. Vamos lá. Obrigada por avisar, Dani. Está me ouvindo bem, Jaque? Deu Tava um pouquinho, um eco ali, mas acho que foi. mas agora melhorou. Tava, né? Melhorou, é por causa do som aqui. Então, isso acaba de uma forma muito inconsciente, porque poucas mulheres têm esse conhecimento, sabe, Dani? Obrigada, Dani. Jaque. Muitas mulheres não têm esse conhecimento e acabam sendo de uma forma assim, muito automática. Puxa, eu vou fazer muitas coisas. Vou mexer no meu cabelo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso tudo
é bom, só que ele é uma soma de algo que já está bem resolvido dentro de você. Por isso que o pilar autoconhecimento, ele ajuda a mulher a compreensão sobre ela mesma. Justamente nesses pontos. Por que eu ainda me sinto insegura? Por que eu vou lá, arrumo meu cabelo, faço aquele corte que eu gostaria, e naquele momento eu até me sinto bem. Aí no dia seguinte que eu dormi, que no outro dia já o cabelo já mais... Tudo que eu tenho que dar um jeito para ele ficar bom igual ele saiu do salão. A minha autoconfiança já foi pro chão, porque eu dependo somente daquele momento que eu saí do salão e depois. Não vai ficar do jeito, né, que você saiu do salão. E aí me fale, Jaque, o que você entende sobre essa nuance aí dessa primeira força que é o autoconhecimento para as mulheres aí que estão nos assistindo? Eu vou falar para você, Rô, que hoje, para chegar no nível que eu cheguei, né, dentro do meu nível aí profissional no empreendedorismo, né, a diretora de vendas, eu identifiquei antes que pontos que eu precisava melhorar. E eu sabia que um dos pontos estava relacionado à minha autoestima. E principalmente relacionado ao autoconhecimento. E não só ao autoconhecimento sobre o meu negócio, mas o meu autoconhecimento. Tanto que foi uma época que eu procurei a Roberta, né? Para nós fazermos um teste de perfil comportamental. Eu sei que existe perfis comportamentais na internet, né? Tem aqueles testes rápidos. Só que quando você faz com um profissional que é guiado, é outra história. E eu, muitas das vezes, às vezes, não entendia, porque assim, lá no mundo do CLT, as pessoas te julgam de uma certa forma, né? Elas te colocam na posição que elas querem que você esteja. E muitas das vezes elas te diminuem muito. E essa diminuição no mundo corporativo, que vamos falar aqui que hoje existe muito isso, né? No mundo corporativo, porque eu já vivenciei isso muitas vezes e talvez as pessoas que fizeram isso, elas nem perceberam, né? Mas Sim. Aí é algo interno com a gente, e talvez com aquela pessoa também ela tem algo para resolver internamente dela e ela está externalizando aquilo, né? Então, quando eu procurei o perfil comportamental, foi exatamente para entender por que eu sou assim. E o meu perfil é dominante, né? Como deu, Sim. né? O perfil dominante, é o perfil que vai lá, é o perfil influente, é o perfil que fala bastante. Então, às vezes as pessoas acham que as pessoas querem se aparecer, né? Às vezes, né, no mundo corporativo, às vezes se leva a isso, né? Quando você tem um conhecimento, uma ideia que você expõe, né? E aí, às vezes, as pessoas falam algo para diminuir, e aí, opa, se você se conhece bem, né? Internamente sobre você, não, eu sou assim, né? É do meu perfil, as coisas elas começam a andar de formas diferentes. Né? Então, às vezes, algumas falas que você escuta, se você conhece que o teu perfil é esse, o jeito que você trabalha, você tem autoconhecimento sobre você, né? Então, não vai abalar o que aquela pessoa diz ou o que aquela pessoa sente, né, sobre você. Eu quis trazer um pouco sobre isso, Rô, porque marcou bastante pra mim, sabe? Sim, o que eu vivenciava no CLT e interferia muito no meu empreendedorismo, por causa de rótulos que as pessoas colocavam. Né? Então, quando eu fiz o perfil comportamental, para mim foi a chave. Meu Deus, essa sou eu, essa sou essa pessoa, sou eu, né? Eu não sou o que as pessoas querem que eu seja, eu sou eu e pronto, acabou. Exatamente. Né? Uhum. Exatamente. O que a Loi falou aqui, bate muito nessa tecla com os clientes, no mercado, é isso aí. Inclusive no mundo corporativo, tantas pessoas diferentes trabalham no mesmo ambiente. Exatamente. E isso que a Loi falou é bem interessante, porque a gente sabe que isso é bem comum, principalmente em ambientes onde tem muitas pessoas, e no ambiente corporativo é o que mais acontece. Colocar todo mundo dentro de uma... Eu tinha uma gerente que ela falava assim, tá todo mundo, tudo na mesma caixinha, mas eu gostava dessa analogia. Ela fala assim, tá todo mundo no mesmo bar, como é que é? Tá todo mundo no mesmo barco. Ela falou, não, nós podemos estar todo mundo no mesmo mar, mas no mesmo barco não. Eu adorava essa analogia, porque ela mostrava o quanto realmente não somos iguais. E você tá no barco, eu tô no outro, podemos ter o mesmo cargo, só que cada um com uma forma de agir, uma forma de lidar.
Mas, no geral, principalmente quando se fala em liderança, né, Jaque? E você assumindo essa posição de liderança ainda maior dentro agora da diretoria Mary Kay, você tem sentido isso, né? Quanto mais você eleva sua autoestima através dessa autoconfiança, de se conhecer, quanto mais você se conhece, né? Você teve recentemente na roda de mulheres, nós fizemos exercício de mais um processinho lá de autoconhecimento, né? Claro que foi um processinho que foi express, foi muito rápido. Mas é claro que tudo que a gente faz para aplicar na nossa vida e perceber sobre esse autoconhecimento vai abrindo, né, mentalmente, expandindo a nossa consciência de tipo, meu Deus, por que que eu ainda estou nesse lugar? Por que que eu ainda faço o que eu faço? Por que que eu estou me sentindo assim quando você fala de se sentir inferior, né? Mas não é um sentimento de você se sentir inferior, você acabava percebendo que estava todo mundo sendo colocado naquele lugar. E aí, se você não tem essa percepção de valor, do teu valor, que nós estamos falando de valor, né? Qual é o seu valor? Como que eu vou me diferenciar? Como eu vou me posicionar? Que eu acredito que essa é uma das palavras que mais cabem aqui dentro desse contexto do autoconhecimento, né, Jaque? Exatamente. E oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então tá bom. Eu tô com a janela aberta, então. Uhum. Veio um barulhinho, não tem problema, não deu para ouvir não. E assim, depois disso, sabe, já que a gente tem uma segunda força que fortalece esse autoconhecimento, que é a autoaceitação. Olha que interessante. Porque a partir do momento que eu conheço, que estou fazendo movimentos de autoconhecimento, como é o teu caso quando você fez análise, e também de tudo que você estuda, de tudo que você busca para se conhecer, né, para entender quem é a Jaque pessoal antes do profissional, né? Porque nós temos que separar, não é impossível separar. Então, mesmo que você hoje, como diretora Mary Kay, como empreendedora e também como CLT, independente ali dos cargos, das posições, você sempre foi a Jaque. Você tem ali a sua essência, como a Camila trouxe agora há pouco, a sua identidade. E enquanto você não entende o que ainda te prendia, né, nos rótulos, nesses pensamentos limitantes sobre você, nessa insegurança, você, inclusive, não conseguia, talvez, até sair do lugar, ou até passava por situações onde você usava emoções infantis, como fugir de alguma situação, como deixar, né, tipo, deixar alguém falando sozinho, ou como de repente reagir de uma forma mais agressiva. Não estou dizendo que é o teu caso, mas eu sei que isso acontece, porque na hora ali que você se vê ali, puxa, estão pisando em mim, estão me menosprezando, estão me comparando com aquela pessoa que não faz nem metade do que eu faço, não é verdade? Tem tudo isso, né? Exatamente. E essa autoaceitação para você, como que você sente que foi essa autoaceitação dentro dessa jornada de construção da sua autoestima? Olha, a autoaceitação, ela, assim, depois que eu fiz ali o perfil comportamental, né, eu sempre bato muito na tecla porque ele foi muito importante, né, para mim. Outra coisa também, Rô, que eu comecei a perceber, né, eu vou falar dentro da minha realidade, né, do que Sim, sim, exatamente. Outras coisas que também não fazia eu alcançar o que eu queria alcançar, além dessa questão, né, de me conhecer, né, de saber quem eu era, né, para ter essa autoaceitação, era também como você trouxe ali no início, as questões das inseguranças, né? E aí, essa questão da insegurança, que mexe um pouquinho aí também com a autoconfiança, né? Elas andam separadas, mas quase juntas, vamos dizer assim. Foi Sim. em relação o que eu preciso aprender, o que eu preciso. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, né? Vamos supor, não é o meu caso, porque né, o meu perfil é influente, eu sempre fui muito comunicadora. Mas eu tenho medo de me comunicar, né? E isso baixa a minha autoestima, por exemplo. Né? O que eu posso estudar, o que eu posso ir lá e fazer para aprender sobre comunicação, por exemplo. Porque quando você vai lá, você estuda, você se torna mais autoconfiante, né? De fazer aquilo. E, consequentemente, você vai fazendo isso que isso vai ter uma aceitação em você. Eu tô começando a estudar sobre comunicação.
Então, eu vou ficar Uhum. boa em comunicação, né? Você começa a mandar sinais para o teu cérebro. E aí, essa autoaceitação vai vindo, né? Sobre você, né? Claro. Você tem que sempre ver quais são os pontos que você precisa melhorar, né? O que que tá ali afligindo, né? Dentro de você, né? E isso acontecia muito comigo em relação a algumas coisas do meu negócio, né? Que eu achava que eu tinha Uhum. que eu não era suficiente para saber. Então, o que que eu fiz? Fui lá e estudei, comprei mentorias, né? Para o quê? Para trazer essa autoconfiança, para trazer essa autoestima. Exatamente, perfeito, porque essa autoconfiança, ela está muito dentro, ligado sim a essa, justamente você entender qual era o que estava te causando essa falta de confiança sobre algo que você estava fazendo e automaticamente conectando com uma insegurança. Se eu me sinto insegura, eu não sou confiante, não estou confiante, né? Porque é um estado, não é ser, é sobre estar, né? É um estado emocional. Então, eu me sinto insegura. Então, insegurança é um sentimento e autoconfiança é estado emocional, tá? Então, aí, por me sentir insegura, automaticamente eu não tenho confiança pelo que eu preciso fazer. Ou o como eu faria que trouxesse um resultado melhor para o meu trabalho, para o meu negócio, algo que você está hoje no empreendedorismo. E olha que interessante, isso fez com que você entendesse o seguinte: como que eu posso fazer isso? Então, estudando, treinando, porque de alguma forma, se você já tem a comunicação ao teu favor, ótimo. Quanto mais você aprende se comunicar aqui na internet, ou até fazendo uma palestra, dando uma aula no treinamento com as suas mentoradas, com as meninas lá do teu grupo, da tua liderança, quanto melhor você se comunica, porque a comunicação é a chave de muitas coisas, muitas mesmo. A gente fala que é o básico de tudo. Às vezes pode acontecer uma tragédia, inclusive, ou a falta de um resultado por uma comunicação, ou pela falta da comunicação, ou por a pessoa não entender o que você comunicou, ou por você comunicar de qualquer jeito, achando que todo mundo tem que entender do teu jeito e tá tudo bem, né? Ou não, você simplesmente não comunica, não há um alinhamento de expectativa, e aí já entra aquela história dos monstros, né? Da pessoa ficar pensando, e se a Jaque não gostar? E a Jaque fala assim, mas e se a minha diretora maior, a minha gerente, e se a minha cliente? Aí fica aqueles e se's. E esses e se's, enquanto você não se posiciona de entender, puxa, onde que eu estou errando? Preciso estudar então um pouco mais, estudar sobre comunicação, preciso aumentar essa autoconfiança, e aí a autoaceitação é justamente sobre isso. Eu aceito que tem alguma coisa que não está legal. Eu aceito que tem uma falha na comunicação, por exemplo, né? Eu aceito que eu não tinha conhecimento de quem eu sou, de qual é a minha identidade, qual é o meu perfil comportamental. Não adianta você falar para eu sentar ali, eu sei que você faz planilha, mas uma pessoa com perfil comportamental que não é da planilha igual eu, e acredito que você também não, você vai abrir a Não, planilha porque tem que dominante abrir, não porque é tem da que fazer. família. Não é. A estabilidade influente também não é. Mas aí você vai lá, senta, você sabe que tem que fazer. Por quê? Porque a adulta, a mulher com autoestima elevada, valorizada, ela fala assim, eu sou adulta, eu tenho que fazer. Ninguém vai fazer por mim se eu não fizer. Então não fica aquela coisa, ai, ai, sabe? Então existe também já olha que interessante, uma maturidade emocional dentro de tudo isso, Sim, e né? sabe sobre a autoaceitação também, Rô? Porque eu vou falar assim, hoje eu trabalho com vendas, Uhum. né? Então, todo Sim. mundo que trabalha com vendas ou vende algum serviço, o não, ele sempre vai existir. E Uhum. aí, quando você não tá com a autoestima bem dentro de você, esses não vão te afetar, porque você vai achar que o Uhum. não é pra você. Só que o não é pra você. O Exatamente. não é porque naquele momento a pessoa não precisa daquele produto, ou ela não se interessou, né? Então eu sempre até falo isso, né, para as meninas, quando a gente se afeta, né, com esse não, é porque algo dentro da gente precisa ser resolvido. E eu vou falar que tinha um tempo que eu me doía muito por isso. Nossa, eu escutava um não, Não meu é Deus, é pra mim. Tem algo errado comigo. Nossa, eu não Ah, sei vender. Nossa, eu acho que o problema é comigo. Eu não. Nossa, minha olha. maquiagem, não sei fazer maquiagem direito. Eu acho que as pessoas não querem fazer curso de automaquiagem comigo porque minha maquiagem não tá legal. Claro que a gente
No início não era igual hoje, né? Foi melhorando, é uma evolução, né? E pode ser que daqui 2 anos eu olhe pra maquiagem de hoje e não ache ela bonita. Nossa, meu Deus, como eu fazia ruim, né? A gente vai evoluindo e vai ficando melhor, né? A moda vai mudando também. Sim. Então, essa autoaceitação também está relacionada com essa questão dos nãos. E os nãos não é só para vendas, né? É para outras coisas, né? Outros assuntos também existem os nãos, né? E como você vai lidar com esses nãos? Porque se você não tiver autoconfiante, com a tua autoestima em dia, esses nãos te abalam, né? Então, assim, o não, ele nunca é para você. O não é porque a pessoa talvez não queira, né, aquilo pra vida dela naquele momento, né? E quando você tá com a autoestima em dia, você consegue entender isso. Tipo, não te abala mais, entendeu? Tipo, ok. Ok, exatamente. Nossa, perfeito exemplo. Até Vou achar porque, que Jaque, né? Você não quer que vou achar que quer. Não, e assim, você, a pessoa que tá perdendo. É tipo, aí eu tenho uma pessoa, quem que eu ouvi falando esses dias, falando assim, mas eu vou falar se você tá se achando, mas tô me achando mesmo, eu me acho porque eu mesmo me acho, eu me encontro porque eu sou quem sou. Nossa, eu falei, meu Deus, essa foi a frase da elevação da autoestima, depois que eu ouvi essa frase. Exato. E sabe que isso que você falou, muito interessante, porque quando a gente fala sobre autoaceitação, ela tá muito sobre também você valorizar as suas características, a sua personalidade, a sua forma de lidar com as situações e de quem realmente você é, né? E aí você também sai um pouco dos padrões. Você sai dos padrões, tipo, tem que ser assim, todo mundo faz assim. Mas todo mundo está falando que vender dessa forma que você faz, aparecendo na internet, não é todo mundo que faz, porque chega uma hora que fica parecendo blogueirinha, que não sei o que. A gente começa também a receber muitos julgamentos, né, já? Que essa é a realidade. Tenho certeza Eu recebi que você já foi muito julgada. Isso no início. Muito isso no início. E aí eu sempre rebatia com que blogueirinha. Não, meu amor, eu sou empreendedora. Mas entenda do jeito que você quiser, né? Eu também faço blogueiragem. Bem fácil, tá tudo bem. Mas sabe que eu nunca achei ruim desse título, né? Desse rótulo de blogueirinha. Só que quando a pessoa se dói, aí é que tá. Olha que interessante. Quando a pessoa se dói, nossa, mas estão me chamando de blogueirinha. Nossa, mas também. Quando você começa a se incomodar. Oi, Freud, seja bem-vinda. A diva, isso mesmo, mas ela é mesmo, com certeza. Cheio de divas aqui. A Loi falou também que é muito blogueirinha, né? Em todos os meus ciclos também acho perfeito. Então, só que tem gente realmente que se dói com alguns rótulos. E aí, quando eu falo assim, né? Que se você tá incomodada com alguma coisa, vai ver de onde que é esse incômodo. Porque o incômodo é só uma forma, né? É só uma forma de que alguém tá falando alguma coisa, mas por quê? Será que alguém falava isso lá no passado, uma outra coisa, né? Não blogueirinha, porque é uma coisa mais moderna, e que eu me incomodava? Então, afinal, blogueirinha tem um significado do quê? Então, assim, a gente está dando exemplo de blogueirinha, mas você pode trazer outros exemplos, que às vezes a pessoa fala, me dá significado do quê? Por que eu me incomodo de me chamarem de tal coisa? Principalmente quando eu me posiciono, ou quando eu converso com alguém, ou quando eu apresento alguma coisa para alguém. Porque, veja, quando você vai lá, apresentar o teu trabalho, fazer lá a aula de auto-make, de repente a pessoa vai falar, mas isso eu não gostei, mas isso aqui não acho legal. De repente a pessoa vai criticar, porque é comum alguém criticar e ela está no direito dela, talvez, numa opinião. E aí, como você lida com a crítica? Mas qual é o tipo da crítica? Será que é uma crítica que realmente está afetando afetando a sua imagem, talvez, ou afetando você interiormente? Por isso que a gente olha essa estima, né, Jaque, de dentro para fora. Porque sim, pode ser em relação à tua imagem, e você percebe que tem a ver com alguma coisa do teu... eu, por enquanto, ainda não recebi críticas do meu cabelo branco, mas logo, logo eu vou cortar ele mais, e ele vai ficar mais branco e preto do que essa mistura da transição que eu tô fazendo aqui. E eu não tô nem preparada, na verdade, não é nem a palavra preparada. Eu estou já esperando as pessoas falarem. Porque eu quero ouvir o que as pessoas vão falar. Olha, não vai passar uma tinta aí, não? Acabou a tinta. Eu ouvi mulheres falando isso, né? No canal que eu sigo lá das grisalhas. Aí eu falei, gente, olha, será que eu vou receber tudo isso de crítica? Vou ficar de ouvido. E como a gente tem
ter cuidado com isso, né? Principalmente nós, mulheres. Eu até às vezes me repreendo, porque às vezes quando a gente tem uma amizade, às vezes a gente acaba sendo muito sincero, né? E o quanto a gente tem que cuidar com isso, né? Porque às vezes, por exemplo, eu tenho 25 anos e eu já tenho um monte de fio de cabelo branco. Um monte. Fui lá e pintei. Mas várias pessoas próximas a mim, quando começou a sair os fios de cabelo branco, começaram a falar, meu Deus, já tá ficando com um monte de fio de cabelo branco, eu tenho que pintar esse fio de cabelo branco. Quantas pessoas se incomodam com o outro, né? Mas eu sempre penso assim também, né, Rô? Quando a pessoa começa a incomodar demais com o outro, é porque algo dentro dela não tá legal. E ela precisa resolver, né? E aí ela fica externalizando no outro. Exatamente. Nossa, bem colocado, porque essa forma de você enxergar sobre o incômodo, o teu incômodo em relação ao que as pessoas falam, criticam ou trazem sobre a sua imagem ou sobre um comportamento, também tem a ver com, ao contrário, né? O quanto essa pessoa, o quanto você está vendo que uma pessoa está sempre repetindo palavras de crítica sobre você, e aí você percebe que não é só sobre você vê que é sobre outras pessoas, né? Às vezes no ambiente corporativo se vê muito isso, critica uma, acabou criticar outra, ou seja, aquela pessoa ela está sempre com esse comportamento. E aí esse comportamento também diz muito sobre ela, afinal é uma forma de proteger. Sabia? Não sei se vocês têm essa consciência de que quando a pessoa ela ataca demais, ela critica demais, e pessoas diferentes, é muito sobre uma proteção. Eu preciso criticar alguém antes que alguém me critique, porque é uma pessoa, inclusive, que tem dificuldade de receber feedback, não está aberta a críticas, tem dificuldade de resolver conflitos, e tudo isso está ligado à autoconfiança, que é a terceira força da autoestima, que é uma coisa que a gente já está falando aqui, praticamente em todas as forças. E você vê, né? Você vê que tudo se conecta. Então, e essa autoconfiança aqui. Sim, relembra. Na primeira que nós falamos, já até, que é o esqueci. Conhecimento. Do autoconhecimento. E a Isso. segunda, autoaceitação. Autoaceitação. E a terceira, a autoconfiança. Autoconfiança, isso. Estamos junto, tudo, porque é muito interligado, né? É muito interligado, Aqui a gente traz elas de forma separada, porque é aquilo que eu falei, o autoconhecimento ele vai muito sobre a pessoa conhecer sobre ela, buscar recursos para entender quem é ela, como você fez no caso da análise comportamental, e você começou a perceber que você não era o comportamento de outras pessoas, e muitas vezes até do papai e da mamãe, que é comum você repetir comportamentos do papai e da manhã. Que eu não era louca também. Isso, que não era... Exatamente, que tá tudo bem vir os pensamentos e você querer organizar esses pensamentos, que era seu aqueles pensamentos, né? Exatamente. E essa autoaceitação, porque quando você se aceita, você também se abre para o novo, você se permite a mudar muitas coisas, e esse mudar é tirar o que não é seu, se livrar dos rótulos, aprender algo novo, melhorar sua comunicação, estudar, treinar coisas que você não treinava antes, como você falou que fez. E esse treinar, inclusive, tem até a ver com a questão exterior. Se eu não tô bem com o meu corpo, se realmente eu tô sentindo que não tá legal, e a minha estima, porque quando a gente fala também da estima, as pessoas lembram muito da questão do corpo, é o que mais se fala hoje em dia, né? E aí você começa a entender o seguinte, então se eu tô com a minha autoestima, né, se eu tô com uma baixa estima por causa do meu corpo, o que eu preciso fazer então para melhorar? Se eu não tô conseguindo fazer nada de outro jeito em relação a talvez alimentação, alguma coisa, eu preciso então buscar ajuda, talvez uma ajuda profissional para fazer uma academia com acompanhamento, para melhorar a minha alimentação, ou realmente para tratar alguma coisa que está mal resolvida de dentro para fora sobre o corpo, porque às vezes você pode ter desenvolvido uma obesidade na infância ou na adolescência, né? Eu conheço pessoas assim que desenvolveram uma baixa estima, foi desenvolvida porque ficou gordinha na adolescência e passou por várias situações de bullying. Isso já é o que mais, inclusive é o que mais acontece. É o que eu mais vejo, eu tenho atendimentos assim também. Então, assim, olha quantas coisas que, né? E essa autoaceitação, mulher, que está nos assistindo aqui, que vai assistir depois, ela está muito ligada a você aceitar mesmo. Puxa, não tá legal. Eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque senão ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer o que você precisa fazer por você.
né? É sobre Exatamente. isso. E aí, mulherada, tá fazendo sentido antes da gente ir pra autoconfiança, que tá tudo aqui grudadinho uma coisa na outra, né? Afinal, a gente já está falando sobre autoconfiança. Afinal, a gente já está falando sobre autoconfiança, que tudo isso também acaba trazendo o desenvolvimento dessa confiança. Só que quando a gente olha para essa confiança, até tem escrito aqui, ó, que a gente fortalece, é uma forma da mulher se fortalecer dentro dela. Então, assim como vários exemplos que a gente já trouxe aqui, Jaque, mas é uma confiança que eu vou fortalecendo através de habilidades, ou seja, habilidades, inclusive a gente conhece como tal das soft skills, né? Essas habilidades, elas podem ser construídas, você pode adquirir uma nova habilidade para fortalecer a autoconfiança. Então, por isso que a autoaceitação vem antes. Porque a partir do momento que eu aceito que eu não tenho, que eu não foi construído dentro de mim essa confiança no momento que precisava ser construído, que é na infância e na adolescência. E, gente, eu não sei se você está me acompanhando aqui pela primeira vez, a Jaque já sabe isso que eu vou falar, porque ela já acompanha isso em vários momentos de atendimento, nas aulas de mulheres, e ela está sempre me acompanhando aqui, mas eu sempre gosto de reforçar o seguinte. Todos nós, eu sei que tem homens aqui também nos acompanhando, nós temos as nossas primeiras conexões neurais de aprendizado desde que a gente nasce, na verdade, desde a 5ª semana de gestação na barriga da mamãe. Mas depois que a gente nasce, começam as conexões do ver e do sentir, né? Do tato também. E depois, até os 7 anos de idade, nós são formadas as primeiras principais conexões neurais. E essas conexões neurais têm a ver com o aprendizado, com o cognitivo, com o emocional. E depois disso, são formados até os nossos 25 anos o restante das conexões. Olha que interessante. Viu? Tudo faz sentido agora, Roberta. Por isso que tudo aconteceu aos 25 anos. Tudo! Os 25 anos, ele é uma data, ele tem que ser comemorado igual aos 15. É um segundo aniversário importantíssimo na vida do ser humano. Só que isso não é falado. Isso é neurociência, isso não é falado. Isso é estudo de neurocientistas e que até então falava só do 0 aos 7 anos, né? Minha terapeuta diz que a autoconfiança é como uma ferramenta. A autoestima de si, você consegue usar da autoconfiança como uma ferramenta para tudo na vida. Exatamente. A autoconfiança acaba sendo um pilar de tudo isso, inclusive da própria autoestima. Só que enquanto você não tem esse conhecimento de que sim, é importante você olhar para o momento que essa autoestima, que essa autoconfiança não foi construída, ou seja, se eu tenho ali as principais conexões neurais até os 25 anos, e eu vivenciei momentos onde eu tive muitas questões, onde faltou esse cuidado, esse aprendizado, esse direcionamento, essa atenção, papai, mamãe, avós, escola, todas as pessoas que são mais próximas e que trazem ali autoridade sobre a nossa vida. Isso é uma realidade. Então, todas as pessoas que trouxeram autoridade sobre a nossa vida até os nossos 25 anos, eles têm poder também de alguma forma, trazer essa construção de emoções e de coisas boas e de fortalecimento e de bons aprendizados, mas também trazer coisas que ficaram para trás, como a própria autoconfiança, porque ela pode não ter sido construída ou ela foi construída até uma certa idade e ela pode ter sido destruída em algum momento, principalmente na escola. Acontece muito, é bem comum, né? Se relacionar bastante com a soft skills que você comentou. E isso, soft skill, ela é ampla, né? E nem sempre a gente vai conseguir desenvolver todas, sabe? Mas é uma forma de você enxergar. Então, veja, essas habilidades, como eu falei, e é um potencial para você. Quando você faz isso, isso te dá potencial para você alcançar os seus objetivos e sonhos. Olha como uma coisa está ligada à outra. Né, Jaque? Em que momento você percebeu que quero realizar os meus sonhos, preciso buscar pelos meus objetivos e agora está na hora de ser, né, de estar muito mais confiante sobre o que eu faço, quem eu sou, para tomar as decisões que eu tomei até agora? Então, Rô, até foi essa decisão, na verdade, né? Eu demorei 2 anos para tomá-la, né? Essa decisão. E como eu disse, né? Comentei, a gente precisou fazer alguns passos. Eu precisei fazer comigo, né? Alguns passos antes
para tomar essa grande decisão, né? Que a gente já comentou do perfil, né, e tudo mais. Mas chega um momento que você, como você falou, né? E isso reflete muito sobre mim. Você já não se vê mais no mesmo lugar. Porque você já vê que aquilo não tem mais a ver com o teu propósito, não tem mais a ver com a tua essência, né? Que você não pode ser quem você é em determinado lugar. E aí você quer se libertar, você quer ser você, né? Em todo o seu ser, vamos dizer assim, né? Então, eu tava num momento que eu tava. E eu vou falar pra vocês, olha como isso é impactante, né? Porque as pessoas à minha volta percebiam isso. As pessoas, os meus amigos próximos, por exemplo, do trabalho CLT, eles percebiam muito isso, né? Em relação a minha autoestima, não vou falar, eu já falei, né, que não é só maquiagem, a autoestima, eu poderia estar arrumada, poderia estar, né, do jeito que eu tava. E as pessoas percebiam, nossa, você não tá mais aqui, parece que isso daqui não é mais pra você, tipo, acho que você não se identifica mais. E eu falo assim, realmente eu não me identifico mais. E foi o momento que eu peguei férias, por quê? Aí você precisa tirar um tempo pra você pensar também, né? Você precisa ficar, você precisa ficar longe, né? Dar um ar para tua cabeça, né? Para você refletir, né? Sobre aquilo. E aí foi um momento que eu peguei férias, né? Peguei 30 dias de férias. Nunca tinha pegado 30 dias de férias. Aliás, algumas pessoas ficavam criticando, né? Meus 30 dias de férias. Nossa, vai pegar 30 dias de férias. Minha vontade era falar assim, sim, vou pegar 30 dias para não voltar. Mas a minha gestora, né, da época, a Patrícia, nunca, né, até uma grande amiga, uma grande cliente, ela sempre me incentivou, não, pegue mesmo. Mas sabe o que é engraçado? Que as outras pessoas, elas se incomodam, né? Tipo assim, foi resultado, entendeu? E aí, esses 30 dias realmente foi para eu pensar, para eu colocar a cabeça no lugar, para eu olhar e falar assim, tá. Eu até falei sobre isso hoje nos meus stories, né? Aonde eu tô, será que vai me levar para o lugar que eu quero chegar? Será que se eu continuar aqui fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo, né? Será que vai me levar para o lugar que eu quero chegar? E eu vou falar, gente, que eu tava tão triste já de não ter a coragem de tomar essa decisão, porque estava me faltando coragem para tomar essa decisão. E quando nos falta coragem, Roberta, também afeta a nossa autoestima. Porque eu ficava muito triste comigo. Eu ficava muito triste comigo, eu falava assim, Deus, e eu falava assim, Deus, me ajuda a tomar essa decisão, né? Deus foi um grande aliado aí nesse processo, como quando, né, eu não sei se aqui se todas as pessoas acreditam em Deus ou não, se você acredita em outra coisa, você coloca isso em primeiro lugar, né? Mas hoje eu sempre comecei a colocar Deus em primeiro lugar em todas as minhas decisões, né? Então foi um grande aliado nesse processo, e eu vou falar aqui assim, ó, quando você tá num lugar que aquilo não é mais pra você, que você não se identifica mais, isso baixa a tua autoestima também. Muito. E aí você fica triste porque você não consegue tomar aquela decisão, porque você se agarra e você se agarra às inseguranças. E vai chegar um momento que você não vai aguentar. Que você vai ter que se desprender, que você vai ter que se livrar disso, né? E foi o que aconteceu. Eu falei, não, eu preciso dessa decisão, eu preciso criar coragem, né? E coloquei Deus em primeiro lugar, né? E aconteceu, né? Eu tomei a decisão de realmente sair. Então, veja, o quanto às vezes aquilo que não é pra você, e isso não é só sobre trabalho, né, gurias? Às vezes é um relacionamento que te prende, né? Que você se apega com aquela pessoa, né? Que aí já são outros vários assuntos, né, Roberta? O que não falta é conexão aqui. Exato. Mas não é só sobre um trabalho, às vezes, né? É sobre outras coisas na vida e isso também tem que cuidar, porque se você não resolver, não tomar uma decisão, isso também te prende e baixa muito a tua autoestima. Exatamente. Olha, muita coisa, muita fala importante que você trouxe aí, Jaque. E principalmente porque você é essa mulher corajosa, né? E essa coragem, ela só precisava ter sido ativada. E eu falo muito sobre a coragem justamente por isso. Quando eu falo sobre todo mundo tem coragem. Só que momento você ativa essa coragem? Então, olha o que a Jaque falou. A falta da coragem estava me deixando com a estima baixa. Porque me deixava insegura. Olha que ciclo que virou, uma coisa puxou a outra,
né? Então, olha que interessante isso que você trouxe. E uma das coisas também sobre o incômodo das pessoas, ele é muito comum. Por quê? Não é todo mundo. Quando a pessoa ela vê que você tem essa coragem, que você está fazendo movimentos, que essa pessoa não tem coragem de fazer. Nossa, quantas vezes eu ouvi pessoas falando: nossa, Roberta, você tem coragem de fazer isso? Eu te admiro pela tua coragem de fazer isso, isso e isso. Eu acredito que você ouviu também isso, Jaque. Então, essa coragem, além de realmente aumentar, elevar a nossa autoestima, você também mostra para o outro, você inspira as pessoas que sim, é possível. Só que é algo que eu posso até inspirar você. Como a gente está fazendo aqui através dessa live, a gente pode trazer aqui os caminhos, trazer aqui as possibilidades, os conhecimentos, as técnicas, só que na hora de você tomar as decisões, né, e tomar em relação aos seus sonhos, seus objetivos, como a gente está trazendo aqui sobre a autoconfiança, é você com você mesma. E bem lembrado não, eu falo que isso é respirar, é como respirar, tomar café e escovar o dente. Deus é tudo, Deus é Deus, né? Eu acredito também nesse Deus de força espiritual, emocional, e claro que quando a gente coloca esse sentimento e essa conexão maior, né, pela nossa crença e pela nossa fé, tudo favorece. Tudo favorece. Só que muitas vezes, além disso, a gente tem que entender que nós estamos aqui em carne e osso. E aí, quando a gente fala do carne e osso, tem a ver com a alma. E falando sobre a alma, a gente nem ia falar sobre isso hoje, mas a gente deu uma aprofundada aqui. Mas a alma é o quê? É justamente esse o sentimento, é o que a gente sente, é onde vem as frustrações, é onde vem essa autoestima baixa, é onde vem as expectativas, é onde vem essa coragem. Então, tudo isso está muito conectado. Ou seja, até se, isso eu falo naquela minha live que eu falo sobre terapia à luz da Bíblia, até se a sua estima estiver baixa, se você não estiver confiante sobre você mesmo, se você estiver insegura, né, com todos esses planetas que a gente já falou até agora, todas essas forças, totalmente baixa ou realmente sem olhar para isso, até isso afeta a tua fé. Até isso afeta a tua conexão com Deus. Porque como você vai acreditar em alguém que você não vê, que você só acredita por acreditar e pela tua fé e pelas tuas crenças, né? Se você não acredita nem em você mesma que você vê, que você pode se tocar, que você pode se olhar no espelho. Não é verdade? Exatamente. Ó, desceu aqui o download de Deus agora. Né, Rô? Tudo começa com acreditar. Você precisa acreditar. Porque Deus vai te dar aquilo que você acredita que é pra você. Porque Ele não vai te dar algo que você... Eu falei sobre isso nos stories hoje também. Ele não vai te dar algo que você não acredita que é pra você, né? E pra você acreditar, tem que colocar o pé pra depois Deus colocar o chão, né? Essa frase aí também marcou muito, né? Marca mesmo. Marcou muito também a minha jornada e tem marcado muito a minha jornada. E por que muitas de nós acreditamos nessa frase, Jaque? Por causa do propósito. Porque você tem objetivos e você tem metas e você tem sonhos. O propósito é além disso. É uma soma de tudo isso, só que conectado dentro de você. Dentro de quem você é. Dentro de quem você nasceu. Dentro de quem, né, escolheu você. Que eu acredito que foi Deus que nos escolheu. Para fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes o teu propósito é isso. É liderar, é inspirar mulheres, para essas mulheres falarem, puxa, por enquanto eu ainda não olho para essa autoestima de dentro para fora. Mas quando eu faço uma make, quando eu ensino alguém a fazer uma maquiagem, quando eu vejo que a mulher ficou... É óbvio que quando a gente faz uma maquiagem, né, toda produzida com os produtos da Mary Kay, ó, propaganda aqui, que são maravilhosos sempre. Olha, eu vou dizer que eu faço propaganda da Mary Kay de graça há muito tempo, viu? Porque eu adoro, desde quando eu era gestora na Vivo. Foi uma moça na época, eu não sabia me maquiar, nem sabia como passava base. Eu nunca passei base na minha vida aos meus 36 anos de idade. Você acredita? Aí, eu não sei que foi transformador. Olha, tá vendo? E a gente recebeu uma equipe de consultoras da Mary Kay lá, na Semana da Mulher, inclusive, lá, que a empresa trouxe pra nós. E aí teve a aula de automaquiagem, e aí elas mostraram, aí eu fiz, que eu falei, gente, que lindo isso, esse iluminador aqui nas minhas bochechas. Ou seja, olha que lindo isso. Então isso é uma conexão pro seu propósito.
aprender sobre a maquiagem, se maquiar, arrumar seu cabelo, buscar uma roupa que você se sinta bem, né? Uma forma que você se sinta bem com o teu corpo também, isso tudo conecta com o seu propósito. Só que se essa estima, como a gente está trazendo aqui desde o começo da live, não está conectada, está, né, desconectada dentro de você, nunca foi construída, ou foi construída na tua infância, mas ela foi destruída na tua adolescência, é algo que precisa ser olhado, né? E é muito sobre você com você mesma. Olha que nós já estamos aqui 54 minutos, esse tema tá maravilhoso, esse assunto, né? O povo não tá nem querendo ir embora. Fiquem por aqui, mulher. Estamos aqui entre 8, 9 pessoas, que a mulherada tá por aqui. E aí, para vocês, estão gostando? Tá fazendo sentido? Não vá embora que nós vamos falar sobre a quarta e última força. E ela é a chave de tudo aqui, que vocês vão ver que vai conectar com tudo aqui. Boa noite, Bia. A Bia aí, ó. A Bia da autoestima lá de Vila Velha, que você assistiu o vídeo, Jaque. Essa Bia aqui, ó. Seja bem-vinda! Mulher imparável. Ela é mulher corajosa, mulher imparável. A Jaque viu seu vídeo, viu, Bia? Lá na Roda de Mulheres. Sensacional. Amamos o seu vídeo. Verdade, amamos mesmo. Ai, que bom, Silvia. Obrigada pelo feedback. Que bom que tá amando. Que legal Mulher, ter você. fiquem por aqui. E, ó, muito bom. Antes de eu falar da quarta e última força, já se preparem aí quando eu subir essa live aqui no meu perfil, no perfil da Jaque, né? Se a Jaque quiser também que suba lá, você vai colocar no comentário a palavra estima, depois que tiver a live lá no perfil. Porque você vai receber o link do grupo da Jornada Voar, que é uma jornada online gratuita que eu vou realizar a partir de quarta-feira, no dia 6, pelo YouTube, onde vai ter, inclusive, o Pilar Autoestima com material passo a passo para você entender qual é o objetivo do Pilar Autoestima, inclusive, na jornada para que você encontre o seu propósito e também busque a sua liberdade emocional. Porque uma das coisas que a Jaque falou sobre, né, ficar com medo dos nãos, talvez até não ter dificuldade de dizer não, e também ter medo dos nãos, isso é uma prisão emocional. Você sabia disso, Jaque, isso que você falou? Exatamente. Então, você sabe, né, que eu comecei esse processo também quando eu comecei essa jornada, né, eu tenho até uma mentora que fala muito sobre isso, né, sobre a gente também não saber falar não, até para as pessoas próximas às vezes, né, por exemplo, um pai, uma mãe, né, um irmão, exato, por exemplo, sim, né, às vezes a pessoa, e eu vejo muito isso, hoje eu consigo identificar isso até no meu negócio, né, e olha, exatamente. E eu sempre, às vezes eu pergunto para as pessoas, sabia, Rô, a mais, né? Falo assim, você tá com medo de me falar não? Ou é porque realmente tem alguma coisa aí que você se incomoda em relação a isso? Porque se você tiver com medo de me falar não, pode ser bem tranquila. Você pode me falar que eu vou aceitar numa boa. A vida segue, somos amigas, né? Eu falo assim... Porque exatamente, às vezes tem pessoas que têm dificuldade realmente de falar um não, e normalmente às vezes é para pessoas mais próximas, assim, né? Às vezes a pessoa não quer e ela dá uma desculpa, né? E eu já fui assim, hoje eu já falo não quero. Não. Sim. Não exatamente, porque você não fica com esse peso de. Até porque o falar não, essa questão do não, ele tem a ver muito com também a aceitação. Eu tenho que falar sim para tudo, eu tenho que falar sim para tudo, para todos, para ser aceita. E olha que é um dos pilares aqui, uma das forças. E olha que interessante. Então isso trouxe essa liberdade emocional para você entender que sim, o momento que eu não posso, que eu não quero ir, que não dá, até num convite que a gente faz de eventos e tudo mais. E aqui, gente, ó, eu vou dar um spoiler aqui. Vocês assistam as aulas, mesmo que sejam gravadas, porque a Jaque vai aparecer aqui em mais um momento dessa jornada, hein? E sensacional esse momento, vou revelar só no dia 12. Então assistam todas as aulas e no dia 12 à noite vai estar lá
como que vocês vão ter a Jaque aí mais uma vez dentro dessa jornada aí sensacional, só aprendizado, só experiências, porque a gente se conecta com as experiências, né, Jaque? A gente aprende com a experiência do outro, e isso é sensacional. É sensacional essa facilidade de entender que momento que eu posso falar não para o outro, porque eu estou falando sim para mim. Porque muitas vezes você está falando tanto sim e falando não para você. E aí você está sempre nesse lugar de vitimismo, de cansaço, de reclamação. Ah, mas fulano não sei o quê, mas não sei o quê, porque me falaram que eu tenho que ir, porque isso, porque aquilo. E aí nesse ciclo de reclamação entra também muito isso. Eu estou, inclusive, me desvalorizando, automaticamente eu estou com uma estima baixa, porque eu estou falando sim para todo mundo e não para mim. Ainda tem essa questão, né? Olha como cada coisa, uma puxa a outra. E é uma questão que você tem que começar a colocar em prática, né? Tem que ir aos poucos na situação. E aí você tem que fazer uma reflexão, né? Será que isso vai fazer bem para mim ou vai fazer mal? Será que se eu for em tal lugar, às vezes a pessoa te chama para ir num lugar e você não sabe dizer não, né? Um exemplo bem bobo aqui, né? Mas será que se eu for lá, eu vou me sentir bem ou vou me sentir mal, né? E ele fala não, né? Vai falando não aos poucos, tem que colocar em prática ou não. Né? Eu sei que dentro da terapia deve ter outras formas, né, de se trabalhar, mas o que foi ajudando para mim foi ir falando esses nãos aos poucos, sabe? Sim. E principalmente para mim eu precisei me centrar um pouquinho, né? Porque assim, isso daqui vai colocar mais próxima do meu objetivo ou mais longe? Ah, mais longe, então não. Né? Fazer uma análise, uma reflexão. Exatamente. Enfim, fazer uma lista, né? Uma lista de a gente chama isso de lista de perdas e ganhos. Ah, se eu falar não, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder? E não com a intenção de ser. Existe uma palavra, inclusive, sobre isso. Porque quando eu falo isso, eu já ouvi uma pessoa falando isso e falei, não é com essa intenção. Você tem que também avaliar que não é com a intenção de interesse. Ah, é só se eu ganhar, só se for bom pra mim. Se não for... Mas sabe, não é sobre isso. É sobre aquela ganha-ganha. Sabe aquele ganha-ganha? Que usa muito, inclusive, nas parcerias, né? Você que é empreendedor, a gente está sempre nessas parcerias de ganha-ganha. É o que eu ganho e o que você ganha. Tem que ganhar os dois lados, no sentido de fazer bem para mim, fazer bem para você, mas também não só o ganha-ganha de ter, mas o ganha-ganha de ser, do sentir. Ah, eu posso até ganhar com aceitar essa parceria com a Rô e ir lá na roda de mulheres, como a gente já conversou sobre isso, de fazer uma coisa, tá, mas será que eu me sinto bem lá na roda de mulheres da Rô? Porque lá naquela roda, lá no que a Rô fala, a forma que a Rô apresenta lá, não vai muito, não bate com os meus valores. Tem isso também. Não está alinhado aos meus princípios. Então eu posso até dizer sim, acreditando no ganho que eu vou ter futuro e um ganho até na hora. Mas e o meu ganho emocional? Como é que fica? E é uma das coisas que as pessoas não veem. E quando ela não sabe também quais são os seus valores, inclusive é uma coisa que eu vou falar na jornada, você também fica à mercê. Hoje eu coloquei até um vídeo, subi um vídeo que está falando sobre isso. Você quer continuar vivendo de proposta ou você sente que está na hora de você viver de propósito? Eu falei, o dia que eu ouvi essa frase, eu falei, gente, que tapa na minha cara, então é isso aí. E aí eu agora tô repetindo essa frase, gente, porque pra mim fez muito sentido e realmente me fez acordar. E esse acordar, gente, não é sobre a qualquer custo, tá? Até porque como terapeuta, eu falo assim, tem muitas coisas que você não vai conseguir fazer sozinha. Porque não é do aqui e agora, é lá do passado. É lá na infância, é lá na adolescência. Então tem que resgatar. Isso é fato. Nós temos muitos resultados, muitas coisas que nos acontecem hoje, foi aberto algo lá no passado. E enquanto a gente não vai lá, olha, resolve, ressignifica, não é só sobre falar, não é só sobre, puxa, agora depois dessa live, uau, tô motivada. Vai ter muita gente que vai falar, meu Deus, a partir de hoje eu vou dar um start na minha vida em coisas que eu não estava acontecendo. Tem gente que faz isso com facilidade, sabia? Já que eu tinha muito isso, assistia uma live e falava, meu Deus, assistia live de Joel J, de Natália Arcuri, eu pegava esses players aí uns 3 anos atrás, ó,
e maratonava as lives deles e fiz muita coisa assistindo live. Só que eu percebia que ou eu estava numa roda do rato, repetindo coisas que não eram. Como assim? Tô aqui de novo, nesse lugar? Ou tinha coisas que eu não conseguia fazer, como eles falavam. E aí eu falo isso pra você também. Que tem alguma coisa que precisa ser olhado. Não é sobre o fazer, é sobre o ser. E se o ser tá lá na estima que foi desconstruída ou que nunca foi construída, você não faz. Exato. Também E tá às muito, vezes, né? e às vezes, se você não tá tendo aqueles resultados que você queria, né, principalmente na vida profissional, é olhar para isso, Exato. né? Exatamente. Porque vai levando a várias outras coisas, né? Aqui a gente entraria em várias pautas, né? Como procrastinação, né? Enfim, então precisa ser centrado mesmo, com certeza. Isso mesmo. Isso mesmo. Não, a procrastinação acaba sendo também um comportamento que ele é o resultado de tudo isso que a gente está falando. Se torna um grande resultado de tudo isso, mas um resultado ruim, porque se a pessoa não faz, por que ela não faz? Por que ela não consegue dar o primeiro passo? Por que ela não consegue sair do lugar? Ou quando ela até... internamente. Exato. Exatamente. E aí, essa quarta força, olha que tá muito, muito bom esse papo hoje aqui. E a gente realmente tem, eu adoro falar sobre isso, né? Então a gente vai deixando, deixa a gente passar a noite toda aqui. Mas daqui a pouco o Instagram também derruba a gente. Então vamos lá. A quarta força, mulheres, é a autorresponsabilidade. Eu quero falar exatamente como eu coloquei aqui, que inclusive é o resumo que eu vou subir lá para você, que a autorresponsabilidade é desenvolver uma capacidade, né? A mulher, claro que eu sei que tem homens aqui também assistindo, então pode ser aí de uma forma geral, mas a gente fala muito aqui para mulheres, mas é essa mulher desenvolver essa capacidade de assumir a direção da sua vida, sobre as suas escolhas e as suas ações, e essa força, ela surge de uma forma consciente dentro de quem você é, dentro de quem nós somos, proporcionando uma própria transformação. Então vamos lá, vamos resumir. Essa autorresponsabilidade é muito sobre por que eu ainda tenho que deixar na mão do outro algo que é meu. Eu vou dar um exemplo de uma história de uma moça, de uma mulher, né, uma jovem de 25 anos, assim como você, dessa idade. Ela conheceu uma pessoa, estava muito assim, não estava querendo conhecer ninguém, mas foi num restaurante, foi num lugar, eu não lembro agora o lugar, mas tinham amigos em comum. E conheceu uma pessoa um papo muito maravilhoso, nós ficaram altas horas de conversa, uma conexão muito forte, muito poderosa ali naquela conversa. E ela falou, puxa, eu não estou buscando ninguém, mas eu vou me permitir conhecer uma nova pessoa. Ela já tinha saído de um relacionamento há muito tempo, né? Eu acho que uns 3 anos estava sem conhecer ninguém. Falei, por que não? Uma pessoa bem diferente. Eu vi que tinha muita sinergia, muita conexão. Aí ela descobriu que eles moravam num bairro próximo, enfim. E aí, conversa vai. Toma meu WhatsApp. Ela, tá bom, me dá seu WhatsApp. Ele pediu o WhatsApp dela, beleza. O que aconteceu? Meus vizinhos hoje estão de aniversário. Então, os barulhinhos aí. E aí, o que aconteceu? Ela passou no WhatsApp e só foi uma conversa ali de um momento de encontros entre amigos e ficou super animada, né? Quem que não fica? Vamos conhecer uma pessoa, tudo a ver comigo, né? Vamos ver o que vai acontecer aí daqui para frente. E ela falou assim, eu nem tive a curiosidade de pedir o WhatsApp dele. Eu passei meu WhatsApp porque ele pediu. Passou. Aí ela falou, vamos marcar alguma coisa, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, contou lá o que ia fazer. O que aconteceu? Ela ficou esperando esse WhatsApp. E aí esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana e nada do WhatsApp. O que aconteceu com as emoções? Será que eu falei alguma besteira? Aí eu ouvi isso, tá? Dessa pessoa. Será que eu falei alguma besteira? Será que eu não sou boa o suficiente? Nossa, será que o meu cabelo tava não sei o quê? Nossa, será que ele viu depois a minha foto no perfil que eu não sou tão bonita quanto a minha foto do perfil do Instagram? Olha o tamanho das coisas que a pessoa colocou na cabeça. Né? Sugestões mentais. Exatamente. Sugestões mentais, né, mulher? É óbvio que todo mundo tem pensamentos negativos contra você. Só que até que ponto esse pensamento
te leva a ficar emocionalmente presa a uma situação. Ou seja, ela não ficou doente nem nada, mas ela ficou agoniada e falou, meu Deus, o que que eu faço? Porque, meu Deus, nunca mais eu vou conhecer ninguém desse jeito, porque essa pessoa que tinha tudo a ver comigo, meu Deus, eu falei, né? Enfim, não é sobre isso. É sobre, em primeiro lugar, essa pessoa está com uma baixa estima. Está com uma baixa estima, porque a insegurança dela é tanta que ela criou várias coisas. A pessoa entrou em contato depois, né? Depois, acho que no 7º dia do encontro, e falou: oi, fulana, me desculpa a demora de mandar uma mensagem, mas aconteceu não sei o quê, eu tive que viajar, a empresa. A pessoa contou várias coisas que não tinha nada a ver com aquilo que ela falou. Ou seja, isso diz muito sobre como nós nos enxergamos, como nós nos percebemos. E aqui, como fala, como está sendo a direção da minha vida. Eu estou dirigindo a minha vida dentro da expectativa do outro, e assim, até do que a pessoa nem faz, da atitude dos outros. E quando eu faço isso, sabe, eu sei que talvez você já passou por isso, talvez está passando por isso em algum outro momento, e aqui não é sobre julgamento, não é uma live para a gente julgar, mas sim para a gente refletir sobre exatamente isso. O quanto, de repente, essa estima foi, de alguma forma, né, quebrada, deturpada dentro de você, a ponto de você colocar a sua confiança sobre quem é você, sobre a sua imagem. Você sabe, e é uma mulher bonita. E eu sei, olhando para ela, eu sei que ela é uma mulher bonita. Falei, não é sobre a sua beleza. Com certeza a pessoa conversou com você e pediu o teu WhatsApp justamente porque gostou de você, teve uma sinergia ali com você, uma conexão, e também por você ser bonita. E agora porque a pessoa não te respondeu, né? Porque quando a pessoa não se comunica, até ficar calada, até não se comunicar, isso também é uma forma de se comunicar. Até o silêncio de uma pessoa incomodou. E aí? E se de repente lá na frente evolui essa relação? Começa alguma coisa, evolui. Você vai estar sempre dependendo emocionalmente sobre isso? Então, é muito sobre essa forma de avaliar a autorresponsabilidade aqui. Eu trouxe esse exemplo, essa história, que é uma história verídica dessa mulher, que eu não posso nem falar o nome, porque foi um atendimento. E olha quanto isso se torna perigoso. Perigoso para você, mulher, para mim, para você, quando você ainda se sente assim, nesse lugar, emocionalmente falando, né, Jaque? Sim, com certeza. Isso está totalmente ligado com a autoestima, né? Foi realmente o que você falou, né? Você tá colocando coisas na sua cabeça de como o outro enxerga você. E às vezes nem é sobre o outro, às vezes é sobre você. Exatamente. Então, a força, a autorresponsabilidade, ela é uma das maiores forças. Porque enquanto você não se conhece, a ponto de entender qual é o seu valor, como está o nível da sua estima sobre você mesma, enquanto você não se aceita, enquanto não há esse trabalhar da sua confiança, para inclusive reduzir o sentimento da insegurança, para que sim, você seja responsável pelas suas atitudes, pela tua forma de agir, até pela forma de como eu vou me cuidar a partir de agora. Porque não vai ser você que vai lá fazer terapia por você. Que se for para fazer aqui um processo de desenvolvimento, não vai ser ninguém que vai fazer por você, é você mesmo. E olha como a autorresponsabilidade está ligada muito a isso. E eu acho que quando a gente fala de autorresponsabilidade também, é a gente ficar tirando a culpa do outro. Exato. Isso está muito relacionado também, sabe, Rô? Eu vejo muito isso. Mas é porque o outro disse isso. Mas é porque a culpa é daquele, né? E aí, às vezes, a gente não se autorresponsabiliza pelas nossas ações, né? E tem coisas que o outro não vai fazer por nós. É nós que temos que fazer. Não vai, né? Então, trazendo por exemplo, trazendo um pouquinho pelo autocuidado aqui, né? Falar um pouquinho do autocuidado. O autocuidado não vai ser o outro que vai fazer por você. Você vai precisar fazer por você, né? E muitas das vezes, né, eu vejo, né, que às vezes as pessoas externalizam isso, mas é porque minha vida é corrida, né, principalmente as mães, né, porque daí agora, né, eu tenho filho e realmente fica mais, né, complicado, a rotina, ela fica mais desafiador, sim.
né? Exato. Realmente. Mas tem coisas que só você vai fazer por você. E quando você precisa cuidar do outro, agora eu quero trazer essa reflexão também, muito ligada com a Bacana. autoestima, porque às vezes as pessoas Sim. esquecem de cuidar dela, tanto internamente Uhum. quanto externamente, vou falar dos dois casos, né? Uhum. Porque ela tá cuidando Sim. do outro, né? Às vezes ela tá cuidando de uma pessoa que tá doente, de uma pessoa que tá passando por uma situação, né, que precisa de um cuidado maior, né? Ou um filho mesmo. Uhum. Só que às vezes ela Sim. esquece que para ela cuidar de outra pessoa, primeiro ela precisa estar bem com ela. Ela precisa estar bem com Exatamente. ela, tanto por dentro quanto por fora. E nossas mulheres que devem estar vendo aqui, às vezes é desafiador. É desafiador, com certeza, não é, né, Uhum. Uhum. fácil da noite pro dia, né? Mas para você cuidar do outro, você precisa estar bem com você, porque como você vai cuidar de alguém se nem você mesma estar bem, né? E aí você precisa procurar ajuda, procurar ações que possa melhorar isso para você poder cuidar melhor ainda, né? Até, né, Exatamente. recentemente, mês passado, a gente passou por uma situação, né, do meu avô, enfim, está mais doente, Uhum. né? E, né, eu andei falando muito isso. Não, a gente precisa estar bem para cuidar da outra Uhum. pessoa, né? A gente precisa se Sim. alimentar, precisa dormir, né? Precisa fazer a nossa rotina de autocuidado, porque isso faz total, né, diferença, né? E aí procurar ajuda, né? Também, né? Como da terapeuta, né, Rô? Pra, né, Sim. mentorias, né? Coisas para trabalhar essas emoções, né? E tudo mais. E eu acredito que o autocuidado, ele é um plus, né? Algo para realmente Sim. você se tocar, você se olhar, você ver do que você gosta, mas é claro, né? A gente precisa tratar também as nossas emoções por dentro. Exatamente. Perfeito, Jaque. Sensacional essa contribuição final aqui sua. E, ai, meu Deus, tá tudo muito bom, né? Eu gostaria de ficar mais tempo. Só que, claro, você que quer conhecer um pouquinho mais do que é a jornada, ouvir mais sobre esses pilares, sobre essa questão de olhar de dentro para fora, é o que vai acontecer lá na jornada. O primeiro pilar, inclusive, é a autoconfiança. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a autoestima. O terceiro, potencial. O quarto, propósito. E o quinto é liberdade emocional. E eu vou fazer as aulas sozinha lá pelo YouTube, só que em algum momento eu vou mostrar, né, para vocês como você também vai poder se conectar com mulheres, porque assim, a gente fala que é muito essa questão da autorresponsabilidade, é sobre nós, isso é fato. Só que também, já que a gente também tem que entender que a gente não vive só. E que é muito dessa ajuda, dessa parceria, dessa busca de pessoas que podem nos direcionar, nos guiar, você como líder, você como, né, uma profissional da área da beleza e também líder, e, né, captando aí mulheres para o teu time, também porque as mulheres elas vendem, as mulheres também conseguem né, pagar conta, fazer um passeio, comer num restaurante gostoso, igual você foi essa semana que eu vi você lá passeando com o Luiz. Então, assim, tudo isso tem a ver também com essa autoestima. Então, olha quantas coisas se conectam. Inclusive, a liberdade emocional, eu falo que sem liberdade emocional, você não consegue conquistar e buscar outras liberdades. Que, inclusive, eu vou falar sobre as outras liberdades na última aula, e explicar para você como que você pode, ainda esse ano, encontrar esse propósito que está dentro de você e buscar essa liberdade emocional. E, para finalizar, você que tá aqui, que me segue aqui, segue a Jaque também, acompanha o trabalho dela. Todo dia quase ela tá ali no story, ensinando. Esse dia eu falei, eu parei lá nos stories da Jaque, deixa eu ver como é que faz essa skincare aqui, que até agora eu faço. Eu falei, Jaque, vem socorro. Onde que eu passo gel? Onde que eu passo? Ai, meu Deus do céu, estou ainda no beabá ali do skincare, né? Com os produtos aí da Mary Kay. Mas, claro, a gente está sempre aprendendo e precisa, porque quando a gente está de make, antigamente eu dormia de make, eu sei que aumenta as rugas, não sei se é verdade. Agora eu faço ali, lavo o rosto, né? Passo creme ali, não vou dormir mais de maquiagem, antes eu dormia, direto dormir de maquiagem. E isso tudo são conhecimentos do autocuidado e que potencializam tudo isso que a gente já tem dentro da gente, não é verdade, Jaque? Com certeza. E, né, o pessoal que veio aí do meu Instagram também super indico que você
comecem a seguir a Roberta, porque a Roberta me ajudou aí com essas mentorias, né, que ela faz, tanto com lives, tanto com a roda de mulheres, que são valores super acessível, né? Não vejo outras pessoas, né, fazendo assim, dessa forma aqui em Curitiba, então eu acho muito um diferencial, tá pertinho da gente, né? E para quem é do meu time, já sabe que vai ter um treinamento com a Roberta, né? Então, sigam a Roberta, porque é muito conteúdos que são valiosos, né? E super acessíveis também, né? Aí para o desenvolvimento de vocês, né? Eu acho que é isso, Rô. É isso, né? É isso. Se a Andréia ouvir a gente falando isso, não pode falar isso, ela fala, não pode falar isso. Ai, André, Mas não tem problema, a gente fala que é isso. A Andréia Já tiver aquela já falando, não pode falar isso. Mulheres, homens, pessoas que estão aqui até agora nessa live. Muito obrigada por estarem até agora aqui com a gente. Você que está chegando agora, assista essa live desde o começo. Inclusive, eu esqueci de falar, com papel e caneta na mão. Olha, eu faço aqui algumas anotações enquanto a Jaque foi falando, para eu buscando aqui algumas falas muito importantes também que a Jaque falou, para conectar aqui com o tema da live. Assistam, tá sensacional. Obrigada, Grazi, maravilhosa. E também entra no grupo para você acompanhar, para você receber os links com facilidade. Para receber o material, eu falei que ia ter um presente. O presente é um resumo dessa live e sempre tem dentro do resumo um mini exercício ali para você avaliar como está a sua autoestima, tá? Para você olhar como está o nível da sua autoestima dentro dessas 4 forças que a gente falou hoje. Você só vai conseguir receber esse presente se você estiver lá no grupo. Então, subindo essa live aqui daqui a pouquinho lá no feed, você escreve, porque depois eu não vou achar quem é você se você colocar aqui. Coloca lá no comentário a palavra estima, e você que vai assistir gravado também. Estima, que vou te mandar o link para você entrar no grupo, tá bom? E também tá aqui na bio do Instagram, para você quiser entrar mais rápido sem precisar esperar, tá bom? Muito obrigada, Jaque, por ter aceitado o convite. Foi sensacional. Uma live, uma mais maravilhosa que a outra. E hoje não poderia ser diferente. Tira uma print aí, nossa, mulherada. Grazi, quem tá mais aí? A Loi, obrigada. Mulheres corajosas por aqui. A Isa, mulher corajosa. Também. Camila, obrigada, Cami. Isso aí, muito bom. Deixa eu fazer pose, né? Que eu fico só lendo os comentários. 1, 2, 3 e já. Como se estiver tirando o print. Alguém tá tirando. Deu certo. Eu sei que alguém tirou. Jaque, obrigada, viu? Um beijo, uma ótima noite, uma ótima semana. E vamos que vamos. Beijo, Loi. Obrigada, Loi. Tchau, tchau. Boa noite.